Essa é a minha percepção. Para ver que não poderes tradicionais está tão envolvido com política, às vezes difícil. Nada bom só um exemplo. Que famoso guerra de sete, famoso acordo de Conakry. Políticos vai, mas vai também um homem de fé. E que está de vida agora, um rezano. Padre Domingos da Fonseca. Tudo gente papia. Ele também chega como homem de fé. Ele fala como eu, o nome de alguém na que cala. E que tem maneira que acaba como gente. Petir a boca na política. Mas ele vai lá como um componente da equipa que vai lá. Políticos com um religioso. E chega e fala no aeroporto lá, a mim olha o nome de alguém. Que escreveram lá que falaram como é cedo, primeiro-ministro, primeiro-ministro de Guiné. Ali, pera ali não tenta ligar. Ali, desliga, para ligar no computador, Bob, desliga, não liga no computador, tá atende, tem paciência. E melhor, porque o computador mata a voz de que usa lá. Ok? Aí. Não tenta ligar mais, para não poder chegar lá. Homem como e o nome de alguém lá. Um nome. E que tem mal que homem de gente que é cobrado. Um religioso, um homem de Deus. Um homem de paz, um homem de fé. Mas cobrar mal. Então, é que Felinto escreve. Não canta entender. Se aquilo é o último baluarte que não tem, para não entender outro. Fé, religião. Então, não passa mal, não está mal. Fé e o último baluarte que não tem. Ali, nunca sabe o que é que não passa. Não tenta chamar mais. Nunca sabe o que é que não passa com o telefone dali, não tenta ligar lá. Porque se liga no computador, se manca tem o escutador, o alto-falante, e Canadá. Yeah? E Canadá. Mali, Canadá, nem chama não prova, não se pode ver aqui. Portanto, e esse que é o problema, Flinto. Não tenho certeza como é que eu falo assim, é verdade. Porque Flinto escreve, em Cassibona Lei, Mano Armando, desvalorização de cultura social e tradicionais, será muito difícil a aceitação dos líderes tradicionais. A mim está falando que uma publica como está envolvido, tudo políticos na Guiné, tudo líderes religiosos um dia, de uma maneira ou outra, é ter um compromisso. Que é muito triste. E que como é tão fácil para ver misti, às vezes circunstâncias estão podendo se entrar naquilo. Às vezes os seguidores, estão mostrando claramente quem não vota nele, porque está por estar estável. Vou contar se alguém tem mais uma outra opinião acerca dessa. Irmão, vou contar. Vou poder contar mais. E muito difícil hoje. O Pá Gomes na Senegal, que se aquele que. Mas manga de gente morre naquele barco. Aquele barco. Que se não tem que ali. Aliu. Cara, nunca se pode ver, na telefone ainda sai um bocadinho, ainda sai muito, como é chamado? E cara sai muito bem. E cara sai muito bem. Aquele sistema como tem ele assim, não capuli papel porque no mesmo aparelho que não joveu nele, se liga naquele mesmo aparelho e cai na pata que manda. Não, bom gosto, desliga aqui mesmo aparelho. Ali, desliga aqui mesmo aparelho, não liga. Não importa, é só um telemóvel, desliga só que ela não liga, ou atende. Se não atende uma chamada, para não papel, tá bem? Desliga. Alright? Bom. Ali o desliga já, para tentar. Qualquer alguém que me se desse opinião acerca desse 7 de junho que nós celebramos, vou desculpar, me pensa nós celebrar. Ela como não chama uma a doutora Ângela Fernandes, está na Bissau nesse momento. Para contar que celebrações que fazer. Se contei fazer celebrações ou não. Para não saber se contei nada ou não. Porque é uma coisa que eu nunca pude esquecer nunca. Muito. Livro Samba Barita, né? Que livro. Guerra de 7 de junho.
Mas é como falar, ele é caduno de verdade. Olha, é caduno de verdade. Samba bari, e faz pesquisa, e disse mais factos que por aí. De certeza, alguém está podendo fazer um livro, não há contradições na parte, e depende de quem que entrevista, e depende de quem que o papel, e depende de quem como esse papel que se dono. Tudo está conta. Tudo está conta. Então, a única maneira que nós podemos fazer, para não chegar, que faz, de não contar outra verdade, é que segundo coisa de reconciliação. Reconciliação na guerra de 7 de junho, a maioria dos autores morria para já. A maioria dos autores de guerra de 7 de junho, protagonistas morrem. E que reconciliação? E que acaba só na Guiné. Porque não se vê como o mundo de Senegal está lá. Conflito de Senegal também está lá. E que necessariamente os senegaleses vêm buscando a nós. Mas e questão de que não faz, que eles não alegam até hoje. De que nós não faz. Que depois nós estamos envolvidos lá. Como é que não pode fazer, irmãos? Vou contar. Se tem alguém que me se entra, mas é como falar, ali eu tento já tudo colar de maneira, meu irmão. Nunca se vê, pero lá não estou na chama mais ali. Ali fala como é na chama. Mas como que responde? Pela primeira vez ele fala como chama ali. Ali na chama ali. E fala como que responde. Mas para ligar, o que responde ali. Não tenta ligar. Outro gente é triste porque esse data interrompe Facebook, porque está para próprio. Mas eles sempre vão perder clientela, como andei não retomar mais esse sistema. Mas antes que era assim. Antes de chamar, só e respondeu alguém papel. Mas não, gosto, tem que fazer engenharia, mangarel, e depois próprio clientelas, e depois índice na júbia, audiência na ria. Não temos muita história, cada um de nós tem a história de 7 de junho. Cada um de nós tem a história de 7 de junho. Agora, o que é que não pode fazer? Nunca se vê. Como é que não pode fazer? Nunca se vê. Mas não tem que sentar não conversa sobre isso. Ok? Não pedir Deus, para Deus abençoar no nosso sur. Samba bari sim. Samba bari na Facebook e SB bari. SB bari. E deve ter ele na stock, porque foi há muito tempo. Desde lá já fazia outros livros. Mas uma ocasião que nós celebramos, o comandante Chomal, e agradecer bastante para vir seta bem, para mim papel conosco. Irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Com tanto tempo e espaço que vou na Jubim. Meu nome é Armando Conté, e esse é um programa, infelizmente, em que eu consegui papel que sai da cor. Não cana consegui papel que eles. Nesse aspecto. Lá. Vou deixar fazer a última vez. Vou desculpar só. Então, se não no papel de 7 de junho, vou aproveitar também para mais um outro coisa. 7 de junho e uma maior
injustiça que acontece na povo guineense. Doutor Abulai, para esse diante com gosto de conversar com o doutor, para eu obedece então eu também, doutor Abulai, Abulai que está a partir de Zurique, me pensa. Doutor, faça um convite, porque esse como está certo convite agora. Em cano é doutor Abulai que está. Que está. Se puder mandar um convite, me serva muito, muito agradável. Contava, porque doutor Abulai é sociólogo, e politólogo, e gente que está fazendo análises profundas, nesse controle que me soube, boa se bique aqui na papel. Uma linha mi fã de se discursos, fã de se análises políticas, sociocultural de Guiné-Bissau. Doutor Nadjo Vicente tenta ligar para mudar mais ou menos Abulai Queta. Bom dia Carmen Baio, Câmara, não, Maria Câmara Baio, Denise Mendes. A postura que na Juventus na fala muito obrigado, não tem dificuldade. Ela não Tony, Nhancho, esse Nhancho Pepel. Não sei como é que tem Nhanchos, agora Nhancho Pepel. Nunca se vi. Não sei como é que tem Nhanchos, agora Nhanchos Pepel. Nunca se vi. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Consoante tempo e espaço que bona Juvim. Armando contém direto ali. Não na Juve se contra. A mim que sei o que acontece. Gosto de próprio. Uma tenta ligar alguém em Canadá. Doutor Abulai. Adriana Wilmar Nhancho. A outro Nhancho entra. Nhancho se o gosto de. Que segura. Nhancho. Que se esse cara Nhancho. Que se vê se não daqui. Nunca se vi. E não de naquele lado. Espera mais. Bom, acho que não penso como é Canadá. Não, é Canadá. Mas fala vos que a maior injustiça que acontece na Guiné, bom, não deve se contra ali uma tenta ligar ali. What? Ok. Maior injustiça que acontece na Guiné contra o povo guineense no tempo de paz, não pensa como a guerra de 7 de junho. Agora, a mim não convida vos para não juntar. Não digo como é que não pude avançar com o processo, porque nunca pude ficar assim stand-by. E na e muito penoso. E na manga de gente, não sabe aquilo lá. Para falar como não tem que papel sobre mortes. Para não papel de origens. Enquanto nunca terá aquilo jongago urbano na cabeça, não cana descansa, né, irmãos? Porque talvez é para ver aquilo tampouco não há várias injustiças que não acontecem. A osso dia na Guiné-Bissau. Por quê? Nunca consegui ainda ultrapassar aquele jongago que era de 7 de junho, quando nós nunca sabemos daqui sai nele, que a gente morre. Tanto. E, para aumentar a agonia ao povo da Guiné, samba na conta o passado de que aqui perde. Joana Batista Bonco perde um negócio enorme lá. Nunca sabe se é compensá-lo ou não. Nunca sabe se é compensá-lo ou não. Olha. Se é compensar, nem nunca sabe. Nunca sabe se contra gente ganham ou não. Mas mim sabe como é. É bai. Essa é de Londres, ali é bai. Na Londres, nunca fala outro lado de. É bai. Que elas nem jamberega tem bana. Nem nada que elas catene. Mas que ela ganha milhões. É rapaz que dinheiro com outros gente. É bem sinta mais na Inglaterra ali. É na viver às custas de ser trabalho ou de ser estado deles. Para ver que aquilo que tem que acontecer. A mim com sinta gente, tu fala vos. Samba, essa lá como é chamado. É falar com uma bonega. Ali, como uma nega, nunca se viu como. Pero tenta kujalica
Tenta liga como o decline. Agora não tenta Angelica. Suma minjer majiru kasibi. Degina toka nel. Jalika. Minjer majiru de. Ko pasan tam borgonya. Ale fala mo nega tam babia. What's going on? Huh? No tenta mais. Enquanto me insistiram, porque não mostrou como fazer pedido. Jalika fazer pedido. Alisou, ela fala na liga com a Liu. Alisou. Subuna nega. Incasibi. Mas. Não pude avançar que é. Ok? Jalika pidim, irmão Sankala, Aliu, Aliu, buno bem. Não viu, já. Ótimo, Aliu, muito obrigado. Não viu. Pergunta mais, então, pergunta mais, que é bom para você, imagens está paralelo. E para ver que eu tenho o telefone horizontal. Supor riba para baixo, e outro mais da riba, outro para baixo. E que tem licença de roquete. Se você fazer direto, me chamar alguém, põe o telefone horizontal. Pura e simplesmente. Aliu, muito obrigado. Desculpa, bem amassada, estou com conseguir entrar. Aliu, contando mais ou menos. Guerra de 7 de junho, que é o Jonah? E eu tinha na Dakar. Como é que o anda você? Que acontece? Bom, a mim, normalmente, é dia 6 de junho. 6, um dia antes. Cambarcaneiro. Dia 6 de junho, embarca no aeroporto Bissalanca. Vai para Senegal, Mali, Bamako, para uma missão de serviço em representação de setor privado, de comerciantes. Na uma reunião anual que está fazida a nível de projeto de luta contra a seca, escusas de harmonização de certificados de origem, de mercadorias e de livre circulação de bens para países que matem naquela organização, aquele tempo e aquilo que não tenta bater firmanta. Vai a mim, Dr. Salio Ba, que era de Câmara de Comércio, que no grande doutor também de veterinária, que é Hipólito Jata, que lá que vai exatamente, que lá também vai para representar na legislação de venda, quer dizer, carne, bovino. Naquela parte já que está falando de tudo, de aquelas questões de vacas, cabras, aquela comercialização, circulação no espaço no território de sub-região, de países membros, ele vai para poder representar aquela área, para essa área de veterinária. Bom, a mim vai em representação de setor privado. E na Mali, dia 7, e lá que não ouvi na rádio. Boa, vi como na Guiné-Bissau e tem guerra civil. Ou é caso de não, nós que não ouvi como eu ouvi complô, coup d'etat, mas que falia, dizendo de coisa lá, de brigadeiro Ansumani Mani. Ok. Exatamente. Porque dia 7 também Nino na Saiba para Abuja. Então, nós saímos de lá, de aquele encontro que ele se meira, que regressa até Dakar. Na Dakar, que não fica aqui em junho, até dia 14 de novembro do mesmo ano, no tempo daquele acordo de Abuja, que é de cessar fogo, que alguém aproveita em novembro daquele mesmo ano, mas não de junho a novembro. Quem sai de Dakar agora... Vou ficar na Senegal durante que tempo tudo? Fica na Senegal. Fica na Senegal aquele tempo tudo. Depois agora quem sai de lá para aproveitar a ocasião de cessar fogo, porque não acreditava que uma guerra não acaba, vai para via Kolda. Kolda entra naquele fronteira lá de coisa lá. De Farim, ou não? Não.
e aquele outro via lá de Salquenha. De Saliquenha, né? Não, não, Salquenha, não sei como é que tá chama aqui caula assim. Tanaf. E na Salquenha já aquilo já é Senegal, mas o passa já só lá e território logo de Guiné-Bissau. E tem maneira que tá chama aqui na fronteira. O tá sai lá o bim para zonas de Kuntubel, para bim. Exatamente. Mas a Bona trabalha Dia numa área 14 muito interessante que é o comércio. Mas Armando, memória que não tem nessa questões de... Vou falar? Vou falar, né? A Bona trabalha numa área, essa é uma área, para além de perdas humanas, e tem um déficit econômico que acontece na Guiné. Com um café a gente se recupera. Agora, na área que nós trabalhamos, calque e desfalques que acontecem. E a Bona representava classe empresarial e comercial. E como aquilo afeta a guerra civil? Como é que afeta aquilo? Bom, a mim, normalmente, depois de meu regresso, imagina, vai na 6 de junho, com viaja, que vai aquela missão de serviço e representação de setor, e a mim, pertence à GICOP, Associação de Comerciantes de Mercado de Bandim. Não entende? E em função daquela associação, vai 2 vezes debates televisivos, na televisão experimental, sobre questão de segmentação de mercado de Bandim, na tempo de Paulo Medina. Como talvez eu falado Cambaju ou Pirada, qualquer um som delas. Cambaju. Obrigado, Sanasani. Exatamente. E na Cambaju. Pronto. Kimbim, desanima, estranha totalmente. Bissau estava deserto. Pero, durante a guerra, logo entra. Durante a guerra, para mim, é dia 6 de junho, vai ali. Não apanha avião no aeroporto lá, dia 6 de junho. Baixa na Dakar não toma Air Afrique. Aquele tempo Air Afrique não funciona. Air Afrique levando para Mali, Bamako. Na de zona lá que está falando Cres Guadalabugu, na Mali. É lá que conferência fazida. Guerra vem cai dia 7 não regressa até Dakar. Dakar lá que alguém está na companhia que guerra, maneira que tem, não entende? Tem na cessar fogo de abuso, se bona lembra, que cedo na novembro, alguém aproveita logo a ocasião, vai para Bissau. Mas antiga Bissau armando de estranha. Bissau estava desértico. Bucata hoje ninguém, buta pega ali rua, buta fercha horizontes de olhares. Talvez porco só que hoje, e na saída lá, e na cure. Digo de na boa. Não entende? Tudo telhado que boa, assim que se fura. Principalmente bairro de ajuda, aquelas zonas assim. Não entende? Epa, coisa faz tristeza, Bissau está limpo. Não teve logo que te aproveita aquele coisa lá de cessar fogo, entrega aqui dossiê de aquela missão. Mas que pera, é bom trabalhar durante que tempo. Mesmo que aqui fogo, não vai de outro, só para ver cessar fogo, bola não vai entregar. Não, quer dizer, normalmente se a boa pertence a uma organização, tem que também entregar dossiê, documentos mesmo debaixo saídos daquele encontro. Ali, não tirou o chapéu. Não, aquilo hora é cessar fogo. Cessar fogo, Claro. Não teve que estar entregar aquilo, para que fica na minha mão, entregar tudo um caba, aproveita logo a ocasião, mete pedido na negócio estrangeiro, para visto, aproveitando a situação. Na Embaixada de Portugal, é recusa minha passaporte. Para ver de quê? Segundo a justificação que diplomacia de negócio estrangeiro falando, e tem lá uma nota de presidente, de casa presidencial, que está falando assim de como, para cada nenhum alguém que tem passaporte de serviço para riba, para aquele outro alto categorias, não entende? Para cada nenhum visto. Então, contado aquela notícia, me fica triste. Um papel que funcionário lá de negócio estrangeiro falam, bom, suma na Guiné-Bissau atualmente, que só uma embaixada só que não tem.
manda pôr minha passaporte para a Embaixada de França, porque tudo de Schengen. E mandar para França que eles que rejeita, que eles dão visto. Assim, já não, sem perder tempo, vim para Dakar. Vim para Dakar na janeiro logo, empanha já não lá minha voo, vim. Mas leitura que está fazendo o Armando, e tem manga de gente psicologicamente e materialmente que é a guerra destruir. E naquela destruição, manga de chagas ainda que são. Psicologicamente, manga de gente está afetado. E materialmente, financeiramente, manga de comerciantes é sofrer pilhagem. Na alturas mesmo conturbado, de chuva de balas, grupos de gente mentalizado para se calhar para algumas fações próprias dentro de guerra, criam atos de vandalismo, manga de armazéns, manga de lojas, pilhado. Alguns com o tempo recupera indemnização, mas manga deles, nada. Isso é uma questão que Bari falou como se casa que perde, por norma, e de indemnizado, papai, bom parte de gente na Guiné indemnizado. Mas ele, e que houve. E assim também com um leque enorme de comerciantes que é indemnizado. Danos que sofrem. A mim não lembra ali, que com coisa com olha que olha ujo não. Mas habituada na Dakar, gentes mesmo, testemunhas oculares, que fala na parte do território de junta, porque assim que está falando aqui tempo, na zona que é coberta fala de junta, na zona governamental e zona governamental. Onde que carambature, onde que carambature que se do Cartur, cortan junjun que semana passada, está na Londres, cortan junjun que Cartur. Na Dakar caminho o recado como armazém de Cartur, suma ita estava na zona de junta, como iba arrombado, população estava de fomento, como é autorizado para a população ba cada quem para lambu sacos de arroz que misti, para matar fome. E gente que vai acampar nas zonas de Prabis, manga deles o aquela ocasião e rabata a sumbulele, na armazém de que filho de gente. A mim que notícia na Dakar com mobile, fica triste. Não entende? Fica triste. E só para boia. Comandante lembra um belo conselho de senhor, ex-presidente de Senegal. Senhor chega de falar assim de como, atenção, África, guerra armada, mas guerra armada mesmo a sério, de um dia, se reconstrução a todos os níveis e um ano. Um dia só. Guerra armada, senhor que falar, guerra armado a sério, num país, se reconstrução e um ano. Agora nós lá, nós 7 de junho fazia 11 meses. Agora ajudamos a fazer conta. Ajudamos a fazer conta. Porque reconstrução... Na área comercial, que lições que vou aprender? Até gosto, 22 anos. Na área comercial, vamos trabalhar na área de comércio independente, não importa, mas comércio, o papel de pilhar, coisas que a gente pilha na qualquer parte, o papel de caramba é amigo, está na Londres ali, e coisas, coronavírus ou Charlie, não corta nenhum dos bias, que, mas não obstante, Deus se garante e conseguir fazer alguma coisa, mas nunca fez pagar, né? Porque nunca fez pagar sobre o que coisas quer fazer. Que lição que não tem, que não ganha que é? Bom, lição que não ganha que é, e talvez, para quem que tem juízo, lição que não ganha que é, e de como, guerra nunca é a solução.
que lição. Guerra nunca é a solução. Para se um dia de guerra armado na capital, na país, recomposto em ano, suma que o senhor fala e tem razão. 7 de junho agora leva 11 meses, canto ano que não tem de reconstrução. Porque armando, reconstrução falado. E vamos pensar assim, vários só reconstrução de casa, de fonte de fonte de não sei o que dá, e que só aquilo que é reconstrução. Próprio limpa ódio de povo e reconstrução. Limpa ódio de povo na corção e reconstrução. Não entende? E próprio que está psicológica. Não ouve, Armando? Não ouve muito bem. Alô? Alô, Armando? Alô, não ouve muito mal. Desliga. Mas está parado, Armando. Desliga. Desliga. Para não ver se não te toma mais de volta. Na rádio. E na chuvili. E não fazia desliga depois não te não te liga mais de Jalika. Para se contrair e não conseguir entrar ou não. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Ali o sol. Que estava em direto, não tive se contra. Insomma, Jalika embalo, que assina. Ali eu pude desligar, porque esse é um novo sistema que eles não usam agora, que decide no momento. É o que não tenta assim. Portanto, não tive mais, se não tenta ligar Jalika embalo, se contra a sua opinião, a sua opinião. Então, apanha para coisa novo sistema que tem voz, que tem que eles certa, que tem que eles certa. Não quer saber? A fala de ali que é negro de gás, se não for gás, não quer saber. Right? Meus irmãos, a guerra de 7 de junho com a caminho civil, e falar com a nossa civil 12 dias depois, aqui na Londres. Naqui 12 dias na Londres, a nossa notícia que não receba, e como senegaleses que Guiné-Conakry invadem Guiné-Bissau. A nós que não ouvi, durante que tempo, senegalês com Guiné-Bissau, com Guiné-Conakry, invade Guiné-Bissau. É que então, sabe? É que houve na passada de Forças Armadas Revolucionárias do Povo. Nós estamos muito perdidos, sinceramente, para ver que não ouvi lá. E através de reportagens de RDP, mas muito atrasados, não gritaram falando, é possível. A nós é primeiro gente fora de Bissau. Não sei se Bissau vai fazer ou não, mas primeiro gente que reivindica guerra de 7 de junho na Londres. Nós chamamos outro, está linda muita gente naquela altura. Não falam outro como não tem guerra na Guiné. Senegaleses que Guiné-Conakry invadem Guiné-Bissau. Não falam, meu Deus. Não vai apontar como é que está fácil. Não vai para discotecas. Não vai angriar assim, para não poder ter número suficiente, depois não vai fazer manifestação à frente da Embaixada do Senegal. E foi assim que aconteceu. Mas, durante que tempo, me fica também triste. E tem gente que responde a minha irmã, como não cana vai, nem cá, porque não tem ninguém na Guiné. Fala, de cara. Algum teu olhares como a bonega, Jalika como nega, pero tenta mais. Não quer saber que eu faço que eu toca assim. Toca vias assim, ok? Ocha conocha cerca de 3.100. Jalika como a bonega, não quer saber ver que a outra nega mais, não desiste, não liga mais. Como ocha que não ocha aquela assinatura, não vai para a polícia, não avisa a polícia como não vai fazer uma demonstração na embaixada do Senegal. É dando ainda pelo menos 3 semanas, falando, não pera ainda,
é na avisa eles, porque não tem direito, é na avisa eles como não há fazer demonstração na embaixada do Senegal. No catiu, nós estávamos lá nós 17, 18 pessoas. Não lembra muito bem, disse um chapa-chapa, Zé Augusto, a manga de gente, mas nós 17, 18 pessoas. Cubiste. Não toca tambor, polícia seguindo, e questão de que é 1 quilômetro. Tô quando chega na embaixada do Senegal, eu falando, vou ter 1 hora, faço estrada tudo fechado, não toca no tambor lá, não fala fora Senegal, fora Guiné-Conakry, ou checa que hora chega, polícia dá no sinal, não vai a mim. Não vai com que porta na embaixada, secretário sai, não entregar que a assinatura fala, como a nós filho de Guiné que estão na Londres, não está muito, muito perturbado com a história de como o Senegal invade nossa terra. Não faz aquilo lá. E foi numa quarta-feira. Numa sexta-feira, encontra com o embaixador do Senegal negando contra tudo, sexta-feira, que sendo na mesquita. E fala mongos, vem assim. E fala, rapazinho, vem sentar ali. E fala, o canto tem nada de política. Um é bom ter que usar ali, mas o canto tem nada de política. É que assim, a nós não convidaram na boa terra. Aquilo aqui fala. Fala, o canto tem nada de política. Ou nos invite a Guiné-Bissau, para ver como tem outros gentes, eles e quando começam com coisas geopolítica, geoestratégica. Que é uma guerra que o Senegal tinha que meter para ver que é na salvaguarda Casamance. Não está apunta, afinal, o que é que não é guerra para a guerra 7 de junho? O que é que não é guerra para ele? Para ver que guerra começar, em primeiro lugar. Então, aquilo é a segunda fase, primeiro ainda, e trauma que queriam se ter de que guerra 7 de junho. Trauma moral, trauma física e trauma, sobretudo financeira. Alguém suma samba, nem se casa de dúvida que faz. Buna espera uma recompensação. Buna esperar. E sobretudo sabe o cibi, samba civil, e a minha me só quando falar com ali. E tem gente na lanta, com tudo bravura, com tudo rosto que tem, né? Na baga ganhar dinheiro lá. Então vou pedir casa lá. Não, eu pedir, mas se vê como. É tudo tá acontecendo. Não tem que sentar, não conversar com outro, não jube como é que está. Enquanto não que aqui demônios de guerra de 7 de junho, e na sede impossível não chegar naquilo coisas de 17 de outubro, 14 de novembro, assassinato da Mica Cabral, tentativa de assalto de comandos africanos a Conakry, na 1970-71, de que manga de filhos de Guiné estavam envolvidos lá, tanto ali na Bissau, assim como aqueles traidores lá na Conakry, ou no papel de guerra, no papel de como se nome? Congresso de Casaca, de que manga de gente marado, é queimado, manga de gente matado, é acusado de ser futseiro, para mim nota como é que é a verdade. Ou não tem que levar um bocadinho para trás, de mistérios que acontecem. Até a Ocinda, por exemplo, até a Ocinda em Tabanca de Mina Farim, nunca pude esquecer de que aconteceu dia 1 de novembro de 1965. Para mais que o mexicano podia. A minha irmã está papel ali, porque gente escupada na farinha depois de mim, nos anos 70, nos anos 80, está apontando o que acontece. A mim tem uma obrigação moral, não tem uma obrigação. Não tem uma obrigação a mim, enquanto filho de farinha, enquanto gente que perde elementos lá, para contar gente que acontece. Só que nunca tem razões, nunca tem provas palpáveis de que aquilo podia acontecer só através de uma investigação. E sucessivos governos ignoram que faz, mas nunca pude. Enquanto a mim pude papiar, enquanto a minha irmã do contempo de papiar, ou enquanto Jabu Mane, que é filho de Titi, que está lembrando o tchau pequenino, está ter na escola, esse na tempo de PAGC. Está ter na escola, ele é na quartel, de que está fuzilando gente nele. E ojal. Jabu Mane ojal. E manga gente ojal. Enquanto história que é contado, enquanto não tem capacidade de falar um outro desculpando, é isso que acontece. Não continua que trauma. Que trauma não continua aquilo. E na série impossível não ultrapassar. Não pode ultrapassar enquanto não pode na consciência como tá falando em arau. E que a ciência de roquetes. E que a questão de negação.
E questão de você do franco por cabeça. Circunstâncias difíceis da por fazer ações incompreensíveis. Se não olha que acontece na Sierra Leone. Ali eu falar. Guerra 7 de junho dura 11 meses. Daqui 11 meses, su conta aquilo. Cada mês está na 30 dias. E que o demais se passa. Para fazer construção daquilo lá. De acordo com a teoria do Senhor. De acordo com a teoria do Senhor. E manga de anos que tem que fazer. Mais fácil. E muito mais fácil se o Senhor fala aquilo lá. Se o Senhor fala aquilo lá. Talvez que ele leve em conta teoria de buceta como a buiara. De Sierra Leone. África do Sul. É uma coisa incrível. E duro. A mim tem um momento para arrancar me se olhar ali. E que é possível. Aqueles que sepam a pés envenenado. É matado. Botou ainda firme e falou como a mim o papel. A mim proco fugial. A mim que faquial. A mim que matal. E que fácil, meus irmãos. E que fácil. Esse Gambia agora se botar no tempo para sentar pedir. Não falava de a doutora Ruth, ou ministra de Justiça. Fala, doutora, manda gente de reconciliação de Guiné. Peba sintaninse uma semana. Peba sintaninse uma semana. Nessas sessões que está fazendo. Está dando em direto. Na televisão. Nas redes sociais. Mas pe sinta, pe obi, como que sana manjang. Sana manjang. Na acusado. Que sana manjang, also um dia sinta na acusado na Guiné. E sinta na bairro militar. Que aquilo lá, aquilo é pecador, sana manjang é pecador. Aquilo é limária. Alguém que enforca 9 pessoas não de noite. Cada um som deles é põe ele num carro. Montraz é mar eles. É põe eles capuz na cabeça. Ele que tenta com si próprio mão e forcou toco de sentir o muro. 9 pessoas, entre que 9 estão mulher. Aliás, então na bairro militar, ninguém can falar nada. Ninguém, nem mancar a cana quebrar está lá. Se fotografia seja tudo lado. Já me usa te agentes guineenses de Guiné-Bissau, para seguir seus opositores na Senegal, na Mali, na Guiné-Bissau. Mas se não se der papel, Yara, chama aquilo que eu faço, vou falar com a Yara, aquilo que está tudo se justiça, atenção, essa é reconciliação, aquilo que está tudo se justiça bem chamou, não vai fichado. Se justiça fala como eu tenho que vai, não vai fichado. Mas não na Guiné, quando que não faz aquilo, quando que não tem coragem, vou falar 7 de junho, quem que vai contenir que, quem que fala na semana que, é na acaba para morrer, não cria confusão entre nós. E a nós que é o sistema que não usa na farinha, não cana deixar de papel desse sistema. Nem se morre, minha filhos ou gente que não seguem, é não olha legacia, é não olha história escrito, é não olha minha voz, é não olha que fala. Que ela sabe me punta. A minha tia de mim, Juku, conte. Foi 2017 que tiraram que o último estilhaço que está no corpo bala, minha irmã Regina que leva para o hospital, para uma clínica privada. Desde 1965 e tem aqui bala no corpo. Foi só em 2017 que o Juku conte vai tirado bala no corpo e morreu ano passado. Bota entender que agonia. Para ver que não pode papiar. Para ver que não tem que dizer gente está na impunidade. E que significa como se alguém falar como matata falando como que faz buna matar, não fazer não, que ela mostra como buna está em paz com a cabeça. Gente fica na Juba agora com um bom ujo. Em cana fala boas África do Sul, mas não vai Gâmbia ali perto. Não vai Juba como que Gâmbia na tenta, coisa acontece na Gâmbia e só e apenas 1994. Acaba isso a nós, e não é difícil enquanto a vos. Gâmbia acaba isso a nós, é que por aí isso a nós. Porque Gâmbia já dá melhor golpe, está falando, melhor golpe de Estado mais pacífico que existe na África. Mais pacífico, e depois a nós para na África, no católico não sinal. Ora que o golpe dado, o que é que está acontecendo? Boa certa, o que é que está acontecendo? Antes deles que está golpe, está começando a matar outro. Blaise Compaoré, Tomás Sankara. Nino Vieira, com os seguintes, com seus amigos, para Paulo Correia, tudo. Já também assim que começa. E da golpe de Estado, e chama tudo ministro, se falasse como cada quem que tem mal que um carro não toma um som.
Botei 2, 3 casas, não tomou som, não na bindil, não na pul na escola. Em coisa maravilha, papai vai ouvir, irmão, se está na internet. Que jovem capitão, que ministro, tipo ministro de comunicação, que trabalha com televisão e conta ministro de coisa altura, bom, não toma poder, enquanto não faz ainda governo ainda, a bom momento que sale para servir, bucaro, e de tanto hora até 4 horas da tarde, não começou a olhar na rua. E foi uma coisa maravilhosa, papai vai ouvir, Gâmbia, já jame. Mas eu tinha falado em novembro, ela tentava dar outro golpe. Lá que começou a matar outro ainda. Lá que cometido, talvez, maior atrocidade, né, na África Ocidental. Incrível. Matou 44 ganenses que vai para buscar vida. Embarca na barco. Ela vai para Las Palmas. Algum coisa aconteceu sem motor. Porque alguém que toma dinheiro na sua mão, como ainda ajudar na Gozol, que ela cure e vai a Gâmbia. Eles maré lebel já não para Gâmbia. 45 gente que está dentro do barco. É prendido porque é para não praia. É falar como esses bindam para vir dar golpe de Estado. Nenhum som deles que apanharam com arma. Nenhum som deles que apanharam com documento. Nada. Assim que mata eles um som. 44 ganenses. Vou fazer pesquisa. Gana, 44 ganenses, 44 Ghanaians killed in the Gambia. Uma história de alguém que Deus dá vida e saúde. Que consegui captar. Único. Aquilo lá, mas é que traz um som na cara, vai lá por dentro coba, é fogueal. Um som. Quer dizer, eu estou a proteger naquele ponto. Homem fala assim como a mim tá buscando eles em tisi, pois é foguear, é bater na cara, é na cova. Como um som falar como, minha irmão, a mim uma matan. Não cabule ninguém, a mim não vai não para buscar vida. Mas falar como, dentro da minha bolsa lá, Lili, se me maral, não tem 100 euros. Fica aquele, nunca me se morre que esse. E terá aqui 100 euros. E vai comer. E conta. Como aquela fala, não tem 100 euros na minha bolsa ali, para que morre aquele. Nunca bullying ninguém, a não ser que mercenários não há buscando na vida. Porque mata até, tira, e leva para outro lado, porque aqui cova está lá. Lá com som deles capli. Vou fazer pesquisa na YouTube, bom olha. Alguém só que consegue capli. Aquela conta mundo que acontece. Mas eles falam como não, que eles é de porteiros para Senegal, que eles vai ser caminho. Foi maldade, crueldade de homem. Como que injustiça está acontecendo. E Gâmbia, na fase de Gâmbia envolve manga de psicólogos para a gente escolher o que acontece. Que grupo que está falando jungles, que eles trabalham só mata. Só mata. É que não tem problema. Bubim, somos aqui 2 gambianos americanos gambianos, bem para fazer negócio de cucurcaju. É o eles com manga dinheiro. É para aprender eles lá na Senegâmbia, que é uma zona de Gâmbia. É conversa, é para aquelas lá, é torturar eles. Ele é eles que jame. Bibo. Jame que conta como é que é matado. Como é que é sapado pedacinho. Depois de waga eles que nas com coisa assim tudo. Ele comanda jame aos Estado de Ghana mistil para deportar lá, para ver que 44 gentes que mata, mas também Gâmbia como assim me espera e tem que enfrentar justiça. Justiça atrasado e que justiça negado. Enquanto a manga dele gente que não fala com a minha papai matado, em que sabe que justiça atrasado e tá chega esse tempo. E tem gente que está sendo agonia, e também para a justiça prevalecer da conta. Que não discuta nesse. Que aconteceu na guerra de junho, e tem muita explicação que não pode dar. E tem muita explicação que não tem que explicar. Cada quem tem essa versão. Para ver que aqui como se Gansmani que buli Nino que buli Gansmani, que do nome, a hoje em dia está na mundo de verdade. Mas que nós agora não fazemos a nós? Para não poder, pelo menos, para que gente como um inocente, para ser alma vai em paz.
E só através de reconciliação, mas não contam outra verdade de que acontece para não estar à vontade. Não há namoro para chegar à guerra de... Para não chegar na guerra da Segunda Guerra Mundial. Não há chegar. Mas a gente foi capaz de papiar. E justiça não prevalece até hoje. Homem prendido na Inglaterra. Na Inglaterra, não, na Nova Zelândia que aprendeu. 96 anos de idade. De que fazia? Como guarda na Segunda Guerra Mundial na Estônia. É para aprender. É falar Israel, não, e beijo já está próprio na coisa. Não, é aprender na cama do hospital que entra na Nova Zelândia até Tel Aviv. Tel Aviv ou Jerusalém? Aquela é vale. E dita próprio com Soros, está pensando que tem coronavírus. Quer dizer, cá não houve nada. Então que é condená-lo. É condenar. Quem mesmo dia é condenar como é condená-lo à morte. É bem, entra mais e fala, não condenar à prisão perpétua. E teatro. Então que chega no final do dia, é falar, bom, não condená-lo, não absolver, não mandá-lo, não deportá-lo. É deportado para Nova Zelândia. E chega no aeroporto de Nemur. Talvez estava já nas últimas. Estava já nas últimas. Então, aquilo lá tudo está a fazer parte de não reconciliação. De que está na cabeça. No guerra de junho, 7 de junho, e que mais pior do que a guerra de Sierra Leone. Não, e que mais? Bobalei. Bobalei que acontece. Vou ver imagens que dá e cancela manga de que imagens porque é duro demais e passa. Botei menino bebê só porque dia ele pode ser do grande para votar contra rebeldes, fora sangue. Só porque dia que menino de ano e por grande para usar aquele lema de governo para falar como poder ser na bumão. Deus por dar, está sabole. Menino de 1 ano e meio, sapão mão. Para falar como sua na volta e por botar na mão. Menino. E no entanto, o que não faz aquilo lá? Curiosamente ou cruelmente, tecnologia estava lá. Sorio Sumura, um conselho pessoalmente para trabalhar que ele não fazia uma conferência nas SOAS. Ele era técnico de televisão, que tinha uma câmera de filmagem. O coisa que pum e corre e vai cair na grupo de rebeldes. Se vira poupar só porque tem aqui câmera. É falar bem não vai. E fiquei na filma como é que é na sapadinha de mão. Incrível, meus irmãos. Não está pedindo subca na nervo que eu vi aqui vídeo. Porque a mim olhando vídeo que eu estava na rede social. Suba maneira que não fazia. Um pontal. Porque bem para mim fazer acompanhamento de Ismael Bea. Ismael, quem que é Ismael Bea? Ismael Bea tem 14 anos de idade. E mata mais de 20 pessoas. Primeiro gente que mata e foi esse pape com esse mame. Anti-rebelde legal. Com 14 anos de idade, 14, 15, e era chefe desse grupo. Tá fuma droga, tô que contente, ela arma. Faca, entra também que não mata gente. Depois da guerra, esse como menino, um casal na África do Sul, judeus, adotar. E bem faz aquele livro onde é que conta essa história. A mim punta, Sorio Sumura, falar Sorios. A bota se boca pensa como vou contribuir para o massacre que a gente faz. E fala, minha irmão, a mim tem duas escolhas. Se me se vive, não tem que filmar aqui com essas tudo. E certo, como tem responsabilidade, está disposto. Mas, que é que o tribunal fala? Não, é boa imagem ali. E te ensino melhor material para nós julgadores envolvidos lá. Porque imagem. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Não olha história como que está atrás. Não olha história como que vai. E naquele mesmo âmbito que aprendi, um dos melhores jornalistas de BBC que estava na Sierra Leone, Winston Fay, que ele estava na parte de rebeldes. Botou a própria nessa reportagem, está a favor de rebeldes. Portanto, está a favor de Fodé Sanko
e porque está a favor de aquilo atrocidades que ela faz. O que empreendeu, BBC simplesmente rompe o contrato com ela. Porque faz parte da ética jornalística. A boca pode matar nessa confusão. Boca pode. Boca pode matar lá. A boa é profissional, sem dúvida nenhuma. Boca pode matar. Pode falar, minha vida está em jogo. Escolha de boa. Porque desde 1958, Acordo de Roma das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, nunca boca pode falar com um falado para fazer. Não repete mais. 1958, Acordo de Roma, está falando com nem polícia que pode falar com mandado não para fazer com mandar, não fácil. A boa e profissional, o que eu juro que uma boa cumprir lei e ordem, boca falar com não seguir desordem, não seguir que é a lei. É tomar muita atenção. Portanto, como ela está falando em irmãos, polícias na Bissau, vou tomar muito cuidado. A outra tecnologia que tem, sim. O pode caprir na Bissau, o Banga está na Senegal, polícia senegalesa sabe como está envolvido naquilo lá, ou de Guiné-Conakry. You are in deep shit. In very, very deep shit. Nem gritar, nem canobel. Porque lei panhão. Porque o cumpre, o que ela falou para fazer? O próprio sabe conscientemente como é que fala para fazer que é legal. Mas não é fácil, porque é mandado. Não é mandado. Lei está defendeu a boa. Tem advogado para defender. Nunca se está cumprir lei. Está fácil. Gente fácil. Mas Mohamed Ali fácil. E para receber medalha de ouro. Que ganha nos jogos olímpicos. Fala, não vai. Fala, no Vietcong call me a nigga. Nenhum alguém de Vietnam chama negro. Negro. Nigga. No. I'm not gonna go in that. Eu falo, não oficial. Oficial. Não tomar uma medalha. Vou tomar. Está falando de convicção de alguém. Orcudo de ser polícia. Pode ser como ela salva. Buna presta a nação. A bom militar. Acabou a entrar nesse irmão. Talvez, naquele mesmo curso, é que está contando sobre isso. Aquela é norma de Estado. E norma de Estado. A língua de gente pedir, não quer saber quem me se entra. A língua de alguém que me diz. Então, e cabe a nós enquanto guineenses, não sinta, não pensa nisso. Ok? O programa é baseado na amortização dos factos passados. Liel, meu irmão, mas é que eu falei a verdade. E tem manga de desinformação que tem. E está desinforma todos os lados. Porque o suponho a gente não é pelo menos 3 ou 4 versões de como é que 7 de junho começa. Dúvidas que tem de quem que beneficiar. E tem gente que beneficiar. Tio não. Nunca tem nada. Agora, como é que não pode desmistificar esse Liel? Como é que não pode desmistificar? Não tem ainda testemunhos oculares que está de vida. Não tem militares que está de vida, que vai com reuniões. Não tem militares que estão na parte de junta, que está de vida. Militares que estão na parte de coisa lá, como é chamado, governamental, que está de vida. Não tem medianeiros. A linha tia morre. Mês passado, Jara Jassio. Jara Fati. E morre. E faz parte de que grupo? Que sai de lá, de zona de Nino, e vai ter quartel. E desafiar, segundo o nome, e desafiar a Ansumani. Desafiar. Como mulher que ser desafiar a Ansumani na quartel? E cheguei a conta, Nino Vera também, que ia achar. Porque ele não é militar. Ela é militar. Se irmão grande ou se irmãozinho, Cabá Fati, é falar como é que a primeira em que bate avião na guerra na Guiné. Cabá Fati. É falar Jara de Talicó. E morreu mês passado. Aquela estava de vida tudo. Mas quem que pode explorar aquilo lá? Sem ideias. Contando história. Ontem não virado para amanhã, rádio capital para amanhã. Onde é que não acusa mesmo? Gente não acusar como é que dá dinheiro para meninos que não cobra gente mal na rua. Que é que manda bucana decidir no dinheiro? Falar como fazem pesquisa. Vou entrevistar todos os combatentes que estão durante a guerra de 7 de junho. Para contar essa história. Para que saber? Para que sentar com outro?
porque todas as histórias, versões diferentes. Identificação, a pouco estava na guerra de... A pouco estava na parte governamental. É outro que está na parte. Mas Muna Conte, minha cunhada, como é que está? A pouco está naquele lado, vou falar para entrevistar. A pouco está naquele lado para entrevistar. Para não sentar com outro, não conversa. Não se vende que guardar essa nele. E fazer um painel lá de reconciliação. Porque o que pode culpar alguém. Outros vai à guerra porque quer saber como é que vai à guerra. Outros vai à guerra só porque senegalês prendê-los. Pensa como é na fazer eles alguma coisa. Que é fácil. Senegalês aprendeu, mas não. E metiu na contentor. Bom morre. Sem dúvidas nenhuma. A você que apelila também. O seu bom liga. Nunca tem hipótese. Nem se me seguiria. Guerra que bem gochanda. Não consegue mais alguém que cai naquilo. Só porque vai buscar comida no contentor. Senegalês espanhóis. Como é na meter eles na ficha de contentor. Mas que contentor toca ficha lá. O que tem hipótese. Mas é terra de mim. É uma terra com conce. A boa brigando vai guerra. E que lá? Dr. Cham. Mas é que não está falando. Nunca gosta da aventura de um indivíduo, senhor irmão. Nunca gosta. Para nunca conce. E aquilo lá é falta de trabalho. Se não, gente, por exemplo, não falou jornalistas naquela altura. O próprio gente, próprios jovens intelectuais que não conhecem, entrevistavam na gente tudo. Não começam a trabalhar, amigo Juca Delgado. Não entrevistar Turpan, mas era bem difícil para entrevistar Turpan, porque estava já, como é que não fala? E que está expressava, e tem a prova de doença entrar já. E difícil para mas não entrevistar Carmen Pereira, Francisca Pereira, como é que se chama? Manel dos Santos Manecas. Não vai entrevistar um homem naquelas residências de presidência, que falaram como é ele que coba, em casi canto metro, para treininho na calabuz na Catio. Canto metro que coba, para bater treininho na calabuz na Catio. Mas na guerra, na caso 17 de outubro, e capilipum tris, e levado Caraz. E Caraz, durante quanto tempo que vim fazer a amnistia, por vai perder vida. E por vai perder vida. Azante, homens sumacham, tio demais na Guiné. E outros estão em sofrimento na Guiné. É na sofrer. É na sofrendo que está na Laos um dia. Para ver que é? Abandono total. É que não consta a história. Para enquanto eu falo para alguém como Guiné é um país ingrato, tanto para os filhos assim como para aqueles que viraram. Não repite a conversa ali. Não está falando com tudo convicção, porque prova está lá. A nós não luta, não podemos fazer só a nós. Impossível. Português está na tudo é potências europeus a favor. A não tem na Rússia, não tem na Cuba, não tem na Alemanha, não tem em países como Senegal, com Guiné-Conakry, que entregam seu território, a seu custo, e eles mataram o para ver aquilo lá. Mas vou contar agora. Vou contar. Na rua de Guiné-Bissau, que é chamada Rua Ahmed Sékou Touré. Onde rua de Bissau, que é falado Rua El Comandante Fidel Castro. Onde rua de Guiné, que é falado como essa avenida de Vladimir Ilyich Lenin. E que tem. Então aquilo é preciso para nós não fazer uma conferência sobre aquilo lá. Pior coisa que está acontecendo comigo, aquilo que eu falo, está falando sempre, se um montroso, um ladrão, que se quer, um ingrato, mede ingrato. A mim. Mostra aqui outro estudo, menos um ingrato. Ingrateza acaba ali. Ingrateza acaba ali. Nunca por ser generoso para outro gente, não, pelo menos não fala povo cubano, obrigado.
Compadre, muchas gracias. Tenemos una carretera con nombre de tu líder. Por favor. Eso es para agradecer por el esfuerzo que usted ha hecho de ayudar a nuestros estudiantes durante la guerra y sobre todo también de venir a la lucha, nos ayudar como médicos y profesores por allá. Que la son tapu y o povo cubano fala, wow, essa é grande coisa. Mas nunca tem. Nunca tem que la lanhamos. Indicatio. Que la é bom para nós. E bom, para nós falar como yes que não miste. Caso contrário, nunca pode ser povo que não agradece novos patrões, não agradece, não tem pressão a gente que nunca é bem Guiné. Nunca é fazer nada para Guiné-Bissau. Lá porque não novas amizades. Isso não se faz, meu irmão. Que não ser ingrato. Que não ser ingrato com nossa própria tradição, nossa própria cultura. Assim que dia que é país que não tenta ser país independente, nunca se é possível ou não, porque o mundo que está para aquela para divisão hoje. E dividido já, último terras, talvez Eritreia com Etiópia, e na ser o último bias. Não tem país colonizado ainda na África. Não tem ainda país colonizado ainda na África. Quem que me se dá sua opinião, lhe peda. Mas tem ainda país na África que está colonizado. E aquilo lá, infelizmente, que a fiacina e na série de colônia, está ainda colonizado. Como se bem? Mas força de imperialismo, força de dinheiro e força de recursos minerais que o país tem. Que a fiacina tem, sem independência. E por ter essa soberania. Maneira que papiar até hoje. E tem que ter essa soberania. E nós falamos, não, é verdade, vou ter um povo diferente, vou ter uma cultura diferente, vou mais perto ali do que lá, sem dúvida, mas a nós não é da boa soberania. E na papiar já há mais de 40 anos. Vou acertar quem? Quem que acerta ali? Quem que acerta? E tem país na África colonizado até hoje, mas força de poder. E força de poder de gente que não apoia que país colonizar. E tem. E uma realidade. Agora, não falamos exemplo desse na Nigéria, por exemplo. Esse que tem nada a ver com o país colonizado. Na Nigéria, e tem povo, até a osso também para Luxemburgo, na janeiro ou fevereiro, onde até cria bancada, assim, não é papiado já, e não unido já, para a soberania de Biafra. Biafra e uma região dentro da Nigéria, para cúmulo de azar, é rodeado não para outras regiões. É para a independência em 1967. É falar com eles povo diferente. A não ser que nigerianos, a não ser biafrenses. Porque tem recursos minerais, tem dinheiro, tem recursos naturais, e passa. Mas alguma coisa acontece, se coisas vai base. Ela arma, como é na guerra contra nigerianos. País da volta. Durante 3 anos, irmãos, 3 anos, 67 a 70. E foi caos. E foi uma confusão. É que por aguenta que guerra. O único país que está ajudando a Biafra era português. Português está lambuba tudo que está lá de norte e leva e põe na Bissau. De norte está lambuba avião e leva medicamentos, armas dentro de Biafra. É que por aguentar. Nigéria tem uma força. Gentes bem que tem ninguém que tem força, que tem nada. Se a família morre, você tem que segundo da sua misti. Se o misti é na comer. É verdade. Não quer papel com o ânimo leve. Vou estudar história de Biafra. É vida tão pequenino, tão fraco. Se você lembra muito bem, gente com mami grande está na linha ali, na Guiné. Ou que está fraca, está falando, como é que está uma gente de Biafra? Comida que tem, nada que tem. Na 1970, ser líder o jugo e cure. E vai para
Costa de Marfim de refúgio. 20 anos mais tarde, Iriba, daqui decidi com Maiara e criar uma guerra inglória, é julgá-lo, é condená-lo, é bem largar. Porque é assim que está cedo. Assim que Mobutu por fazer, mas assim que Bokassa, Jean Bedel Bokassa, l'empereur d'Afrique centrale, imperador da África Central, Jean Bedel Bokassa. Na dia que é inaugurado, o preço do ouro cai. Havia tanto ouro que exibe, que dia, presentes que aqui na sai, dinheiro do povo. E considera-se cabeça rei, imperador. Je suis empereur. Jean Bedel Bokassa da África Central. Tem tudo, Jean Bedel tem tudo. O que dá o golpe e curi para a França. E tem castelos, tudo que você tem. Menino na escola, na limousine, na Bentley. O que sabe que anjuja? Toco esse filho apanhado na furta no supermercado. Francês é cadar na própria respeito. E bimbida nesse castelo, castelozinho que tem lá na França, é cortar a luz. E falei demais. Vamos ver, sabe? Não, ça va. E contactar, se terá, e falar, não é bem, o que vamos fazer comigo? Vou fazer comigo. E ainda falar, não quer falar, não, não quer humilhar na França ali. Onde cá me investir manga dinheiro. E riba, para a República Centro-Africana. É panhal, é fazer o julgamento, não condenar, que. Então que diz lá, ninguém quer falar nada, mas e ele que leva tudo. E bem que tem nada. E morre. Ele comanda. Ora que não bully para ali atrás. Quando fala na África. Não tem que sentar, não pensar direito. Essa história que a mina conta a voz, que é fácil vai na internet para olhar. E ora que nós guineenses não põe aquilo na cabeça. E ora que não põe como de facto, a nós. Não pode chegar aqui fase. Não está livre. Não está livre. Então, vai alguém. A minha colega de turma, Aissa tu, é verdade, Aissa tu tem razão. Sahara Ocidental é o único país ainda no mundo. No mundo. Sahara Ocidental, minha colega Aissa tu, não se diz mesmo Gerson. Não, já, porque podia baiar. Se o Yara Olição, nunca se vê na barcamba, Sahara Ocidental é um país totalmente diferente de Marrocos. Totalmente diferente. Se olha o povo saharaui, seu costume, sua maneira de ser, e totalmente diferente do povo marroquino. Marrocos tem ele para ver que é tem a maior jaziga de fosfato no mundo. Nem sei o que é fácil. É fácil referente ao que é cansa nas Nações Unidas. Que o americano fala não, e acaba. Um cantor, mulher, de Sahara, com contra aquele na Inglaterra, não vai evento, não tenta entrevistá-lo, ou já como falar a mim, né? Sou a maneira que e Barçan. E falando de a minha carreira como artista, e alguém nome de Bedinte, cujudan na Espanha. Fala Bedinte, fala a Fernanda Goya, assim. Fala aquilo que ajudan a mim na campo de refugiado com parido. Lá que não refugiado nele toco não cure, não chega à Espanha. Bom, aqui coisa de brincadeira de centros de refugiados, lá que encontra aqui homem chamado Bedinte, que logo não tinha talento. E ajudam, como que nunca pode ser ingrato para o povo de Guiné-Bissau. Assim que fala. Já uma vai. Já não jumbai que a gente espalha. Abarca, fonhato lá. Já. Sahara Ocidental é um país totalmente diferente de Marrocos. Mas enquanto é continental, ser uma série, minha prima, como gosta. Enquanto é tendo aqui jaziga. Que jaziga é continuar tendo lá. Infelizmente, cana sério. A Liga Inter de Biafra também lá está já. Nos últimos 3, 4 anos, e tem um movimento grande. Talvez, me pensa, é por outra soberania. Quer saber? Se nascer ou não, porque Nigéria é grande. Nigéria é potente. Em café, se nascer. Orku nega um povo, uma cultura. Bu nega um povo,
prática dessa cultura. Então, vamos subjugar. E que subjugação que está se guerra e está se conflitos. E tem tempo na Catalunha, o coisa para ver catalão. Tempo de Franco, pensa. Eta tu yuba na papel que língua. Os queda lá na zona de Bilbao. Eta tu yuba papel que lá, o Basco, que se que. Eta tu yuba papel que línguas. Então, a não tem que sentar, não pensa direito naquilo que não misse. Guerra de 7 de junho, não explorar no máximo. E que é preciso ser do samba, ou ser do Armando, ou com costa com alguém que fala como é fazer guerra 7 de junho. Traz só o telemóvel lá, minha irmã. A lugar ali, não conversar um bocado sobre isso. O que é que acontece? Porque essa história que não a perde. O que é que acontece na guerra 7 de junho? História. Não pedi autoridades. Porque aconteceu há 22 anos. O capo da acusa um governo, o capo da acusa um primeiro-ministro, o capo da acusa um presidente. E um coletivo de tudo eles. Tudo eles, coletivo de tudo eles. Pai, pai, é bacinta. Não começa na estaca zero. Nada que está perdido. E tem gente que tem dor de coração, de bens que perde. É que recuperar até aos. É hoje a gente que não tem nada. É se para a pes não tem ninguém bem. Ninha toca sudo se para a pes que tem. Mas essa ali na Inglaterra, essa é de França e de Portugal, porque é tem cunha. É para levantar milhões com um prejuízo de guerra. Com um prejuízo de guerra. Nada daquelas que chegaram a é vida ricos, novos milionários. Para ver, porque recebi, e estão a partir um bocado e falar ali. Aquilo é injustiça social e não só, mas injustiça moral, irmãos. A hoje deve ser um dia de celebrar. Gente que está a celebrar, para celebrar contentamento, está a celebrar para ver de data. 7 de junho não fica na nossa história para toda a vida, não mencionou Camisti. 17 de outubro não fica. 12 de abril não fica. 14 de novembro não fica. A não está por falar como felizmente ou infelizmente não tem manga de datas para celebrar. E para não refletir, para que erros que cometiram naquelas datas, só conversando com apoio, meninos com a bem, a nota, é dia da ossa e era baque. O que acontece? A não tem que papiar. A mim, enquanto está de vida na papia de que aconteceu na Farim, na 1955, ninguém pode tudo. Aliás, não podia uma estátua lá. Está lá até dia que não consegui fazer alguma coisa. Não está fácil. A nós que não pedi na Farim, não pedi só para que dia 1 de novembro seja um dia de reflexão. Não cabe esse dinheiro, não cabe pedir dinheiro. Pelo menos a minha irmã do Conte, na comissão, na subcomissão que estava durante 2 anos, com nós celebrar, com presença de imprensa nacional e estrangeira, sempre não falar como não cabe esse dinheiro, não me se para verdade bem, como aqui acontece. E também, pensei um dia de reflexão na Farim. Com a gente na sair lá de Morcunda, com o ramo de flores, não vai ter na Porto, não vai no apoio, com a água. Para nós que a gente morre, outros que estão de vida até agora, pensei então como de facto, hey, e tem algo que não tem. Enquanto a vozinha tia. E foi ano passado, 2017, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, que tirar aqui bala, último bala, e tem na corpo, que está cansado. Estilhaço. Bom, muito obrigado, meu irmão. E foi em Jumbai que não Jumbai tio. Em camisa para não papel batiu, sobre isso. Não papel 2 horas e 20 minutos. E para não estudo, não pedi. Para esse 7 de junho. 7 de junho. Para ficar no coração como um dia para não refletir o que está acontecendo na terra. Que não jubil uma data banal. E uma data que vira reviravolta de relações entre gente na Guiné. Daqui como Sanel. E primeiro guerra civil da Guiné-Bissau. E nós tudo não pedimos Deus a nós tudo. Para que tenha mais uma guerra. Para que tenha mais uma guerra. Porque guerra devastada demais. A nós camati. Não pode falar alhamdulillah. E aqueles que estão lá. Que perde. Se vida. E que gente que é conhecido e desconhecidos. Para não falar para ser alma bai. Para ser alma bai para usá-la para
Para a alma vai para a alma. Porque só assim que não pode ir para frente. Se não sinta, não apera para outro. Do 11 de, como é chamado, 7 de junho, bem. Então não tem problema. Mas não tem que ter coragem de sentar não conversar com outro. Não tem que ter coragem de não saber de que origem. Para mais que ainda dê. Alguém começa a ir a 7 de junho. Se começar por contar mentira, e contar com o disco diz, ou aí fazer para ver de um caso, não. Não tem que saber para não evitar, mas não minimizar aquilo. Não tem que sentar. Enquanto não tarda assunto de não filhos que não vêm amanhã, de não netos que não vêm amanhã. É cana por dano. É cana por dano. Porque a gente está papel com outro. Boia, bu papel, budona, com assim. E tem uma guerra que aconteceu ali na 1997, 98. Naquela guerra, boia, budona. E que outro lado lá que mataram, estava lá. A história está destruída de um parte para outro. Está ficando bem. História que era um sim assim, e está ficando bem. E está esse ódio. E tecnologia também. Vai estar falando com esse mantenha conta. Na guerra 7 de junho. Se papel, se tio era o comandante naquele outro lado, que elas que matavam o Guzano. Assim que está ficando bem. Porque na Guiné está falando com tudo mentira que conta 2, 3 vezes e está bem da verdade. O teu é pecador para nada. O teu é pecador para nada. A nós tudo, quando eu vim nesse momento assim, não tem paciência. Não implementar alguma coisa. Não implementar algo para ter paz duradoura. Guiné-Bissau não se sabe, hein? Guiné-Bissau não está sabe. Nunca dibe ninguém, nunca mata ninguém, não mata sabura de Guiné. E não demora, sem dúvidas, para ver enquanto homens que não têm nenhum outro, enquanto homens que põem na consciência como a mim tem uma obrigação imperativa de orcanhar, não falar em yara, não pedir perdão. Enquanto não faz aquilo lá, e não atrasa, e não bem, mas não atrasa. E não tem geração de gente que não vem, sobretudo gente que não vem gosta. Quando entende como intriga que tem na sociedade guinense, que tem lugar na sociedade guinense. E gente que não vem se fala como não, conta mentira que não tem. E cada um nós tem um papel muito importante. Não pode pagar o dinheiro para fazer entrega, para contar mentira. Sem poder usar minha esforço, minha força de mim. Suma samba bari, vai fazer minha pesquisa. E samba desafia mais a gente. Se o se faz uma guerra, o se faz mais um livro sobre a guerra de 7 de junho, e não ajudar ele. Porque ele de certeza que vai conseguir papel com tudo de gente. Gente está de vida até agora, senhor irmãos. Gente está de vida. E finalmente, Suman fala, a partir da manhã, fazer um lançamento de angariação de fundo para dia de meu aniversário, dia 12 de agosto. Até para que dia, me angariar um número de dinheiro para ajudar reabastecimento ou reabilitação de fonte ou bomba na Jiu. Amiga de Jiu. Mambai Jiu, onde é que chocando na Jiu. E sobretudo mais um bias graças a esse evento com o de coronavírus e vinda naquele lugar de ativistas contra a fome, me fica extremamente triste. Então, me se usa gente que está ali, meus amigos. Botem paciência na pedir cada um som de voz, nem se 1, 2, 3, 4, 5 euros, para não poder angariar fundo para reabilitar aquele único bomba que está na Jiu, para evitar meninos batabai, para Bissau para buscar água, para evitar gente grande para buscar água para etice. E não fazer de uma maneira, nenhum peso que dinheiro ganha bem na mão. Não queria já uma comissão de gerência. Bomba não está no nome de gente lá. Que gente na Jiu, eles que na gerem. Nenhum só de nós. E por aí cobra cada baldo 50 francos
para poder fazer manutenção. Perdão. De que lá? E arranjado um painel solar em vez de em vez de gerador. E arranjado eletrobomba. Portanto, é um conjunto de tudo coisas que não mostra a voz ela. Fala a voz es e Cami. Esse Armando conta com seus amigos. Com ajudar a população de Gil. Porque é triste, minha irmã. Orcustana, Bissau é Gil. Tá falando, uau, Veneza. Tá falando, uau, é ali Dubai. Para mim, que está. Mas minha não fica com tristeza. Não fica tristeza. Não cumpre quem é de ver. Um papel que regulo. Um olho de tristeza que regulo está lá com os seguintes. Esse e depois de 2014 eleições e cagou-se. Que caminho olha. Um pontal quem que boa deputados. Que lá não gostaria de fazer claro. Chamam três gente como aquela que ser deputado. Vou falar quanto tempo que também como uai. Desde que eleições cabali. Que ela nunca cabeli. Aí, como é. Um aponta nome de que gentes. Que entrevista. Um pulnar. Porque não sabem direto que eles. Vai à Assembleia 2 dias depois. A história não está contada, não cana cansa contar. Sinta na Juve, falecido Daniel Gomes, que era ministro de Recursos Naturais, na interpelado sobre Iago. Gil direi e Gil. Iago dá a volta. Mas tem a falta de Iago. Ainda aponta mais para ver que Iago dá a volta. Ou costuma buscar na chuva na chubiu, na mar, e buna falar como tem sede. Onde um deputado na São Lante fala Daniel, oh, camarada ministro, obrigado. Obrigado, camarada ministro. Ela fala que, fala, não agradeceu porque Iago tem na minha banca, lá na zona Sonaco. Agora é deputado de Gil. A mim, primeiro, me pensa, não ouve mal. Intervalo, que não vai para lá. Vai para pia que deputado. Agora é deputado de Gil, como é? Fala aí. Mas não falar Daniel como Iago tem na Sonaco. Fala, mas, canto, bucava ainda Gil, não. Mostrar a entrevista como fazer regulo. E fica triste. E pecador sumame. Fica triste de que história. Marina me que usa continua até os. Filomeno faz vai levar a fazer uma reportagem. É triste. Então como manda a mim decidir. Pedir boss. Minha amigos, minha seguidores. A partir da manhã, na começar uma angariação de fundo. Para me poder. A nós tudo junto. Não usa aqui dinheiro para ajudar gente de Gil. Deus só que pode pagar vos. E câmera. Não pode fazer banana no sato. O sato que tem luz, que tem água, internet que está lá. Mas devido ao lugar estratégico de Gil, nunca tem ninguém, nunca consigo para ninguém na Gil. Ativista bem propõe que ela não fala com a minha contribuição com por no momento, minha aniversário dia 12 de agosto, na tentangaria fundo para poder para baixo. E não ser um trabalho técnico. Técnico na baila. E como é que os debates ganham só dinheiro para levar? Não. Técnico na vai fazer um orçamento. Quanto que eletrobomba na custa, quanto que painéis solar na custa, para a bomba de água, para a alimentar, quanto que, como é chamado, mão de obra de próprios engenheiros, que era um antigo ministro, que está fazendo manga de trabalho de caridade, conta próprio como mão de obra não ser um coisa muito mínimo, para permitir, também envolve lá, para poder ajudar. Ele também quer de Gil. Ok? Alguém tenta ligar Maria da Aparecida. Portanto, e aquilo que não tenta fazer, não pedi vos, botem paciência para ajudar. Nunca me pedi, nunca me fazer esse tipo de angariação de fundo. Não. Mas me acha como não tem também um papel, não tem uma contribuição como me se dá nesse aspecto. Para falar vos tudo. Bom, muito, muito obrigado. Bom, muito obrigado. Nota de
que não pode fazer para poder ajudar que a população que está na cala. Ok? Irmão, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. What happened? Yeah. No. Pachico won't get it. Bom, muito obrigado, meu irmão. Até amanhã, se Deus quiser. Sempre que necessário não entrar para uma contribuição. Até amanhã.